tarde a todos. Eu desejo um bom ano administrativo para todos, um bom ano para a congregação e para os outros que têm cargos administrativos, todo mundo. Desde que nós tomamos posse, o Ricardo e eu, essa é a minha primeira congregação que eu participo. A primeira foi o Ricardo, acho que ele deve ter lido, certamente leu uma mensagem minha. E eu reitero aqui que é um prazer para nós estar trabalhando na direção do Instituto, da nossa colaboração com o nosso Instituto. Então, vamos para frente. Eu tenho alguns informes para dar. Nós não temos ata hoje, excepcionalmente, mas depois isso não é um problema. Vamos então para os informes. Na minha lista de informes, o primeiro é a pedido da ex-coordenadora do LEM, a professora Otília. Nós trocamos o coordenador e passou a ser agora o professor Samuel Rocha, do Departamento de Matemática Aplicada. O segundo informe, o professor Marcelo Führer pediu o desligamento da coordenação geral de ensino de graduação do nosso instituto. E nós, ele tem as razões dele, nós acatamos as razões dele, e nós já temos uma substituta, que é a professora Samara. O terceiro informe é uma notícia interessante para o IMEC. A pró-reitora de desenvolvimento universitário, a professora Marisa Beppo, ela está também, por razões pessoais, está se afastando, e quem vai ocupar o lugar dela, assim que ela sair, nos próximos meses, é o professor Chico. Então, o IMEC, orgulhosamente, vai ter 2 pró-reitores na reitoria. Então, é um orgulho para a gente. E nossos trâmites da recertificação estão justamente na PRDU. Então, isso pode facilitar a nossa comunicação com o pró-reitor que está responsável pela recertificação. Próximo informe é o projeto Print. Independente da diretoria, antes disso eu estava no grupo gestor do projeto CAPES Print. Aquele que foi negado, depois foi pedido reconsideração. E só avisar, principalmente a pós-graduação, que está para sair um edital interno que é feito da Unicamp para o programa de doutorado sanduíche no exterior. PDSE. Tá? Isso foi feita uma distribuição entre os projetos, foi feita uma matriz entre programas de pós-graduação e projetos CAPES Print, de tal maneira que, na média, todos os programas de pós-graduação continuam tendo pelo menos 12 meses de bolsa no exterior para seus alunos. Tá? Então, é uma coisa satisfatória. Na primeira reunião que teve com o grupo gestor, que faz 1 ou 2 semanas, a gente ficou sabendo que o montante total que veio para o IMEC, nas rubricas que são bolsas no exterior, vinda do professor visitante e alguma coisa para custeio, representa 30% da demanda que a Unicamp tinha até o ano passado. Isso é uma coisa boa. Temos dinheiro e precisamos gastar, e bem. Isso é boa notícia. Próximo informe é o despacho do reitor, que acho que muitos de vocês já estão sabendo, sobre o resultado final do processo disciplinar do professor Olivani. Um dos processos, ele tem 2 processos na CPP, Comissão Processante Permanente, que fica na reitoria, feito entre advogados e procuradores, etc. Uma coisa feita ali entre profissionais do direito. E foi feito um relatório, do qual a gente não tem acesso ainda. Isso, a reitoria que tomou o pé do relatório e da sugestão de punição, e a punição que veio para o professor Olivani foi de 3 dias de suspensão. Isso significa perda de licença-prêmio, zero contado de licença-prêmio, entre outras coisas que estão incluídas. Num certo sentido, é uma surpresa, uma pena
como essa, mas, como eu disse, está em instâncias superiores, nós só fomos comunicados. Foi comunicado o despacho do reitor e é o que a gente tem por um momento. Tem um segundo e último processo contra ele que a gente não tem ainda a resposta do que aconteceu, o relatório e qual vai ser a pena. O último informe é que hoje é o último dia de trabalho da Alda, da nossa funcionária. Então, ela não está aqui, mas eu quero registrar aqui um agradecimento a ela pelos trabalhos, pelos longos anos que ela passou aqui pelo IMEC. Então tá, quero... Esqueci algum informe? Acho que não. Eu quero perguntar se alguém quer se inscrever no expediente para informes ou alguma questão. Ok, então vamos passar para a ordem do dia. Eu quero comunicar que a mesa tem 5 destaques. O item 6.1, o item 10, 11, 14 e 15. Alguém tem mais algum item que queira destacar? Item 8. Ok. Então vamos lá. Tirando esses itens destacados, vamos colocar em votação os outros itens favoráveis, se manifestem. Contrários? Abstenções? Uma abstenção. Ok. Talvez seja a última vez que eu... Como é a minha primeira congregação, talvez seja a última vez que eu faço votação ativa, assim, que as pessoas demoram para reagir. E eu estou me acostumando com esse negócio aqui na frente. As congregações que eu costumava ir não tinha isso. Mas vai devagarzinho, vai dando tudo certo. Vamos então na ordem dos itens destacados. O item 6.1, o que aconteceu foi um erro de tipografia. Onde está o curso 29, era para constar o curso 79. Então é só para fazer uma correção. Feita a correção, favoráveis... Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Favoráveis, continuem como estão. Abstenções? Contrários? Aprovada a correção de 29 para 79. Item 10. Nós tivemos... Opa, 8, em ordem, 8. Desculpa, Rafael. Credenciamento de aluno de pós-doutorado, só que eu sou supervisor, então eu sou parte interessada, eu queria me abster. É só para constar a abstenção. É só para constar a Tá bom, abstenção. então fica registrado que o professor Rafael Leão se abstém no item 8. Foi destacado, precisamos votar. Favoráveis continuem como estão. Contrários? Abstenções? Aprovado o item 8. Item 10. Nós estamos trabalhando com um coordenador de extensão que foi nomeado, o mandato venceu no final de dezembro e o professor Lúcio gentilmente aceitou ter um mandato temporário até a congregação de hoje, para que a gente fizesse uma nova eleição e tivesse uma condução democrática, definitiva, formal de um novo coordenador. Tá? Então, antes de tudo, a gente agradece o professor Lúcio. Ele manifesta que gostaria de continuar na comissão. Nós consultamos os departamentos, então os candidatos por departamentos são o Benilton pela estatística, o Regis pela matemática e o Lúcio pela matemática aplicada. Ok? Essa é a comissão que a gente tem que votar na comissão e no coordenador dessa comissão. Então eu vou propor da gente primeiro votar na comissão, depois a gente escolhe o coordenador. Alguém gostaria de fazer alguma manifestação antes disso? Talvez seja interessante já falar os suplentes também. Só para ele falar. Os suplentes. Suplentes, os suplentes... Uma boa ideia.
O suplente da estatística foi indicado o Filho do Ovo, na estatística. Na aplicada é o Bilotti, e na matemática é o Leão. Leão, Bilotti e Filho do Ovo como suplente. Ótimo. Volta. Aurélio? Ok. Então vamos aprovar a comissão primeiro. Então, favoráveis, continuam em comissão. Contrários, abstenção, aprovado unanimidade. Precisamos voltar agora no oficializar a escolha do coordenador. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Manifestar alguma coisa? Lúcio gostaria de comentar. Manifestou interesse de continuar. Tá, o Lúcio está dizendo que gostaria de continuar como coordenador. Da nossa parte, tem que dizer que ele vem fazendo um excelente trabalho e ele já conversou com o Regis, inclusive, que aceita ser o vice. O Benilton, eu não tenho alguma manifestação a respeito do Benilton. Talvez com as atribuições que ele tenha na pró-reitoria de pesquisa, talvez ele tenha problema para assumir essa coordenação. Então, de qualquer maneira, está aí os 3 candidatos e a gente tem que votar. Paulo, eu só queria dizer que Claro. o Benilton, ele não foi intimado a ser candidato. Então ele se voluntariou. Então, só para deixar bem claro que se ele tem problemas na pró-reitoria, ele sabe muito bem disso, quando ele se candidatou. Tá? Então ele não foi a ser uma eleição, precisamos ter alguém. Ele se voluntariou. Sabendo, espontaneamente sabendo das responsabilidades. Certo. Obrigado, Ronaldo, pela explicação. Uma urna circulando por aí. Está aqui. 82 votos. Eu garanto que ela estava vazia antes de depositarem os votos. Quantos votos tem, Ronaldo? Quantos votos tem? Não tem nenhum nenenzinho para ficar segurando aqui, não. Ninguém faz Todo mundo votou? Todo mundo colocou. Votar e uma vez só, por favor. Seria bom, então, Paulo, conferir o número de votos com o número de participantes. Tem que haver uma bijunção. Esperamos que sim. Vai votar no grupo. 16 votos. Bateu? Alguém conferiu? Então vamos lá. Lúcio? Eu votei. Não, é 16, porque o Douglas não votou. Ah, tá. Então tá certo. Tá certo. Segundo voto, Regis. Lúcio. Regis.
Regis, Benilton, Lúcio, Benilton, Regis, Lúcio, Benilton, Lúcio, Benilton. Acabou. Então, Não tem problema, não tem problema. alguém não votou? Eu não votei. Não votei. Esqueci que diretor social não votava. Você não tinha dito que tinha votado? Pois é. Não votei. Pode conferir as imagens, não votei. Você não está com aquele problema com o seu primo alemão, não, né? Não tenho primo alemão, mas não estou com problema. Tá tudo certo. Veja bem, meu voto não interfere no resultado. Meu voto não interfere no resultado da votação. Minha sugestão é oficializar o resultado da votação. Que a congregação pode ou não acatar. A gente pode fazer outra votação. Conste que eu não votei. Só isso. Eu acho que não é o caso. A eleição foi feita e, bom, a diferença é pequena. Exato. A diferença é pequena, mas somos poucos votantes também. Isso Pois tem uma coisa, ele disse que não votou, e acabou. Eu não votei. Ele não votou, e fim de papo. Não se questiona. Ele disse que não votou e não se questiona. Pronto. E não é obrigatório votar também, né? Alguém pode votar em branco ou anular voto. Podemos passar para o próximo item de pauta? Se ninguém tiver mais nenhum comentário. O próximo item é a comissão eleitoral indicada pela diretoria, mas que tem que ser referendada aqui pela congregação. É comissão para eleição de suplementários, né? Complementários e suplementários aqui na congregação, né? Eleição de suplente de graduação e pós. Essa comissão, a gente está nomeando a Silene, que é a nossa ATU. Eu gostaria de lembrar que a ATU, antes de nós tomarmos posse, era a Luciana Gouveia. Ela está de licença, maternidade, e a Silene está acumulando o apoio à pesquisa com a ATU. Então, a gente tem muito que agradecer o trabalho da Silene. E além de todo esse trabalho, ela se prontificou a fazer parte dessa comissão, a Silene, a Eliana, da seção de departamentos, a Luciana Ortega, e nós precisamos de um professor que faça parte dessa comissão. Precisamos de voluntários para ser. O ano passado foi o Aurélio, e ele está levantando a mão agora. Eu estou achando que não é para pedir a palavra, é para se voluntariar. O professor Aurélio se voluntariou, pondo em votação. Favoráveis, permanecem em comissão. Contrários, abstenções. Então está aprovada essa comissão com o professor Aurélio, mais uma vez, e a gente agradece por ele se voluntariar. Item 14, distribuição de um cargo de professor titular para... Bom, antes deixa eu contar o histórico, que em dezembro do ano passado a reitoria descontingenciou 2 cargos para professores titulares do IMEC. Descontingenciou 20 cargos na universidade toda, dentre eles 2 cargos do IMEC. Isso estava em andamento aqui para o concurso do DM e DMA, e tinha um histórico do concurso para estatística. Teve uma conversa entre os chefes e as coisas estão acertadas para que
nesses entendimentos entre eles, que ficasse uma vaga para o concurso, então, para o concursão DM-DMA e outro para estatística. Se ninguém quiser fazer nenhum comentário, eu vou colocar em votação. Professor Eduardo. Eu já parabenizei aqui o chefe da Matemática Aplicada por tão habilmente ter conseguido os seus pleitos. Eu quero parabenizar também a Estatística por conseguir atender os seus pleitos. E como eu já manifestei para o Terra Cunha, manifesto também para a chefia da Estatística, a gente tem muito que aprender, o jovem departamento de matemática, com a habilidade de negociação desses outros dois departamentos. É claro que eu estou apoiando a proposta, mas só gostaria de deixar registrado que eu parabenizo a habilidade de negociação dos dois departamentos. Alguém quer se manifestar? Então, colocando em votação, favoráveis, permaneçam como estão, contrários, abstenções. Então, aprovada essa distribuição de vagas para titular. Item 15, deixa eu anunciar o item, se refere à distribuição. No final do ano passado, teve uma sobra para promoções, aquelas cotas que o IMEC recebeu. O IMEC tinha recebido 10 cotas. No final de 2017, nós ficamos sabendo que existiriam 10 cotas para promoções horizontais ou incluindo verticais, incluindo para livre docência. No final do ano, por ter aumentado a arrecadação do ICMS, aumentou ligeiramente, foi feita uma nova distribuição dessas cotas. O que anteriormente foi feito linear, foi feito homogêneo entre todas as unidades. Todas as unidades receberam a mesma verba, uniformemente, porque era o jeito que a reitoria conseguiu lidar com isso. Para essa cota, para esse resquício de cota de 2018, a reitoria tentou contemplar institutos maiores com mais docentes do que outros. A FCM ficou com um pouco mais, 2 unidades que têm mais do que 100 professores ficaram com 5, a maioria das unidades ficaram com 1 ou 2 cotas. Nós tivemos a felicidade de ficar com 5. Eu quero lembrar que essas 5 ainda é reminiscência de 2018 e que para o ano de 2019 está previsto o dobro do orçamento para promoções do que veio no ano passado. O que foi avisado em 2017 para 2018, o orçamento que foi comunicado, no final do ano passado foi comunicado o dobro do orçamento para promoções desse ano de 2019. Então, se para o IMEC vieram 10, a gente pode imaginar 10 ou 15, contando com essas daqui. A gente pode, sendo otimista, a gente pode imaginar que vai chegar alguma coisa de, no mínimo, 20 vagas, 20 cotas de promoção. Ou alguma coisa entre 20 e 30. 30 talvez sendo otimista. Tá? Mas não é uma má notícia, e de tal maneira que essas 5 cotas, o prazo para definição é extremamente curto. No final do próximo mês a gente já tem que dar uma resposta para eles, sob pena de a gente perder essas cotas ou ter que passar para outro instituto. Então, a minha sugestão é que a gente dê um encaminhamento relativamente rápido para isso, e pior do que ficar buscando uma coisa justa, milimetricamente justa, é perder tudo por causa do tempo curto. Sendo que mais na frente, daqui a alguns meses, a gente pode acertar todos os outros sermões com uma carga, todos os outros imperfeições da distribuição, todas as outras injustiças que podem acontecer, pode ser acertado daqui a alguns meses, assim que chegar a cota de 2019. Isso é tudo que eu tinha para falar. A proposta, os chefes fizeram uma reunião e chegaram a um acordo em que a estatística abre mão dessa cota de 2018, porque em 2018 ela teve 100% da demanda contemplada. O DMA ficaria com 3 cotas e o DM fica com 2 cotas.
Para o DMA, isso significaria 100% de contemplar a demanda de 2018. Para o DM, ainda falta muito, porque o DM ainda tem uma demanda de 11. Com essas duas, passaria a 9, se é isso que eu entendi da conversa com os chefes. Mas os chefes têm mais para dizer do que eu a respeito disso. Então, essa é a proposta dos chefes 320. Vocês com a palavra, Eduardo Garibaldi. Só para registro, por notório conflito de interesse, o atual ocupante da chefia do Departamento de Matemática não participou dessas discussões, nem em CI, nem em reunião sobre esse tema, e, na verdade, quem teve esse cargo foi o vice-chefe. E, em particular, exatamente para não criar nenhum embaraço, eu vou me retirar para que as deliberações sejam feitas sem nenhum constrangimento. Ok, obrigado, Eduardo. Professor Ronaldo Tavesseiro. É uma pergunta, Ronaldo. Claro. É só para o meu entendimento. Essas 5 são remanescentes de... Mas não, houve 10 e mais 5, é isso que eu estou entendendo? Houve 10 um total e agora de 15. mais 5, total de 15 para o IMEC. Tá, exatamente. as 10 que vieram anteriormente, elas já foram atribuídas ou ficou só no papel? Já foram atribuídas, está no papel aquelas que dependem de concurso de livre docência, mas que todas elas foram dadas encaminhamento. Aquelas horizontais já foram de fato... Todas elas. Ah, tá bom, é isso que eu queria saber. Não foram implementadas porque depende de concurso de livre docência, mas são concursos que já estão em andamento. Porque se você lê os jornais, há um contingenciamento de verba do governo do Estado. Um argumento, um dos jornais diz que o argumento é que para tomar ciência dos gastos e da arrecadação. As universidades possivelmente vão pagar um preço alto por causa de contingenciamento, porque, desculpa, mas qualquer governo nesse país tem a ação imediata de cortar a verba da saúde e da educação assim que a coisa aperta. Então, essa informação de que virão novas vagas para 2019 veio de quem? Vem de uma deliberação Consul A21/2018, se eu não Só Consul, mas não está baseado em orçamento da Unicamp em 2019, tá? Sim, claro tá. que sim. Não, é só para saber... O LAN planejou, eu tenho um planejamento de quanto vai ser o orçamento do ano e as contas foram feitas, e eles sabem até o último centavo o quanto que vai ser gasto. E o controle da PRDU é absolutamente estrito, até o último centavo. Então, e não abrem mão disso. Essas perguntas todas é típica de estatístico, né? Fica extraindo informação dos dados, extraindo informação dos dados, mas devagarzinho, que é para não assustar. Então, existe no orçamento essa cota, porque o objetivo, na verdade, é que nós temos o IMEC todo, no geral, tem uma demanda muito alta, tanto para a promoção vertical como horizontal. Não há dúvida quanto a isso. Cada vez mais a gente tem pessoal altamente qualificado competindo por essas vagas. Então, para não criar uma frustração de que as vagas existem, mas a verba não, poderia ficar. Eu queria saber se está claro que as pessoas que concorrem, se ganharem, efetivamente vão ganhar. É só isso que eu queria tentar esclarecer. Não, Ronaldo, não está claro. Não está claro. Depende da demanda. E depois a transferência, a interpretação de que dobrar o orçamento significa 20 vagas, isso é responsabilidade minha. Eu que estou fazendo essas contas, entre 20 e 30. Se em 2017 o valor numérico em reais era e agora dobrou, ou perto de dobrar, ou talvez, não sei exatamente, mas é a minha interpretação que vai chegar entre 20 e 30. Pode ser que seja, se a crise, não chegou nenhuma informação contrária a isso, o reitor não dá nenhuma sinalização de que as coisas sejam diferentes disso. Teve uma reunião da comissão administrativa essa semana e não tem nenhuma sinalização em relação a isso. Tem que a situação econômica vem melhorando passo a passo, numa velocidade menor do que eles esperavam que melhoraria, mas vem melhorando. Quer dizer, a impressão que dá é que o pior já passou.
não está recuperando tão rápido. Essa foi a única mensagem. Não tem nenhuma sinalização que vai ter alteração do orçamento aprovado em dezembro do ano passado. Não, eu acho é claro, porque o nível de frustração é muito grande. E aí, o Departamento de Estatística tem perdido professores para o exterior muito facilmente, por falta de perspectiva de futuro aqui. Então, isso causa uma frustração muito grande e as pessoas estão indo embora. Tá? E não é tão difícil achar emprego para professor de estatística no exterior. Então... Ronaldo, obrigado por você colocar isso. Outros institutos estão igual ou pior que a gente. Na medicina está assim, na Faculdade de Economia perderam muito, no IC perderam muito, a FEA da USP também perdeu vários economistas. É lamentável a situação de crise que a gente passou. Como eu disse, parece que o pior já passou, mas a situação de insatisfação é muito grande, generalizada e compartilhada por todos os institutos da Unicamp. Foi muito bom você levantar isso. Tá realmente difícil e as pessoas a maioria dos docentes estão muito insatisfeitos. Não só docentes, funcionários. Está um aperto grande e uma insatisfação. Mas é uma insatisfação que as pessoas entendem que o que pode ser feito está sendo feito. E eu digo, do que eu observo na reitoria, que é um orgulho para a Unicamp, a gente não está numa situação ainda pior. O Marcelo Nobre encontrou com o reitor da Unesp e a Unesp está realmente numa situação ainda pior, desesperadora. Foi a palavra que o Marcelo Nobre disse. E nós estamos, 13º ainda não foi depositado, 13º do ano passado. E o reajuste de 2 anos atrás deles também. Então, assim, apesar de todo o aperto, toda a insatisfação, ainda bem que a reitoria tomou essas medidas de contenção de gastos, gera insatisfação. Não é popular, eles não estão contentes. A Marisa, a reitora de desenvolvimento universitário, não está contente com o que ela faz. É uma coisa, ela disse, extremamente impopular o que eu faço. Só que ou é isso ou é o colapso da universidade. Colapso em todos os sentidos, como está acontecendo com a Unesp. Quer dizer, está uma situação realmente muito, muito triste. E a única coisa que consola a gente é que vem melhorando passo a passo. Parece que o pior já passou. E eu concordo 100% com você. O IMEC tem muitas pessoas que estão crescendo muito, cientificamente, academicamente estão crescendo, merecem promoções já há muito tempo, que estão na fila. E eu recomendo, qualquer que sejam os critérios que as pessoas que forem mexer com isso, que contemplem não só uma fotografia da qualidade acadêmica, científica do professor agora, como um histórico do que o professor, de quanto tempo o professor já vem esperando para ter uma promoção. Eu acho que isso é um sinal da gente abraçar, de estarmos um por todos e todos por um, dizer, eu abro mão de agora, da minha vaga agora, da minha promoção, em prol do outro que está há muito tempo esperando essa promoção. Eu não estou querendo fazer inversão científica, não é isso. Eu só estou dizendo que tem que fazer, que fica melhor contemplado quando a gente faz a integral de tudo que está, de todo o tempo da defasagem que esse professor tem. Tá? Eu dou um exemplo com muita tranquilidade na matemática de um professor que tem perfil de livre docente, talvez até mais que livre docente, fazia 6 meses que ele tinha sido contratado. 9 meses, para ser mais preciso. Ele tinha sido contratado, ele se inscreveu para ter promoção. Eu conversei pessoalmente com ele, ele falou, abriu mão, falou, não, claro, em nome da instituição, do departamento, não é o caso, eu acabei de chegar aqui, tem que abrir mão. Essas atitudes são muito bonitas, da gente abrir mão em nome da instituição e não em nome da gente individual e ficar buscando o melhor individualmente. Obrigado por você ter levantado essa questão. Ronaldo, já que você é estatístico, vamos os números. No ano passado, para a promoção docente foi 4,3 milhões. Para a promoção não docente foi 2,3. Esses 2,3 foram implementados depois de 5 anos sem nenhum aumento. Nenhuma promoção para funcionário não docente. Então é 4,3 e 2,3. Para 2019, pula de 4,3 para 9,6.
para docentes, e para funcionários de 2 e alguma coisa para 9 milhões. Os funcionários estão defasados há cerca de 6 anos, sem promoções da carreira. Então, os docentes mais que dobram, 120% a mais. E isso foi aprovado no orçamento, na reunião do Conselho do Orçamento. Está no orçamento da Unicamp. Esse contingenciamento de 40 milhões que o governo estadual fez, esperado é que isso aí se resolva. Os reitores já foram conversar com o governador. Essas promoções, esses 9 milhões não estão disponíveis esse mês para implementação. Mas é esperado que ao longo do ano essas promoções aconteçam. Isso está no orçamento e é para ser utilizado. Do outro lado, que a gente está discutindo estão. O 5. É isso que eu Para 5 já tem dinheiro. Qual é a previsão para saber o número de cotas por títulos? Você tinha comentado uma coisa que é curiosidade no meio. Você está avaliando a distribuição. Você está perguntando o número de cotas de promoção por instituto? Isso, quando a coisa vai ficar mais clara, né? 2019? Não, ainda não tem. Foi bom você tocar nesse assunto também, Lucas. A previsão vai saber exatamente quando cada instituto vai ter. Quando? Ah, tá. Quanto e quando? Eu imagino entre junho e julho. Mas vocês vão ser os primeiros a ficarem sabendo, com certeza. Terra Cunha. Deixa eu, já que estamos envolvidos há mais tempo nessa discussão toda, ajudar a trazer memórias, mesmo os aspectos formais desse processo todo. No ano, como foi apontado, 2017, em dezembro, chegou a notícia do orçamento, mas aí no começo do ano chegou uma deliberação do gabinete do reitor ou alguma coisa parecida com isso, alguma norma nova que concedia o equivalente a um cargo de MS3 para cada unidade. Cada unidade teria que decidir se abria concurso para a contratação de um MS3 ou se usava aquele recurso para progressões. Recurso prontinho lá, cada unidade faça como preferir. Ainda com uma sutileza de unidades que contratassem, que pedissem contratação, poderiam eventualmente ir na reitoria discutir a necessidade de novas contratações. Era algo que era difícil de conseguir, mas a reitoria entendia que há casos excepcionais e daqui para frente provavelmente vai haver mais ainda com toda a onda de aposentadorias que o serviço público em geral está sofrendo, a universidade em particular. Não, só acrescentando, é importante notar que existem várias aposentadorias já engatilhadas, esperando só a mudança na reforma. Então, terminando essa... Então, no ano passado foi feito desta forma de ter a regra de cada unidade que vai definir. Esse ano, pela melhor informação que temos, ainda não há qualquer definição de como se utilizar esse recurso. Uma outra sutileza nos números que o Ricardo levantou, na época me assustou bastante a disparidade entre quanto seria investido em promoções docentes e promoções de não docentes. Uma das justificativas na época é que, em princípio, as promoções docentes já podiam acontecer logo no início do ano, enquanto a de não docentes só aconteceria no final do ano. Então, que também ninguém fique com a sensação de aumentou muito mais para não docentes do que para docentes do ano passado para esse, é que possivelmente nesse ano as coisas vão andar em paralelo. Não continua sendo no segundo semestre também? Promoções não docentes somente para o segundo semestre. Ok, então acaba sendo boa notícia que vai ter mais recurso mesmo. Tá. De imediato acho que é só esse esclarecimento de como é que essa coisa toda andou até aí. Se alguém quiser outros esclarecimentos que a gente fez internamente, eu posso trazer memória também, depois eventualmente fazer comentários, mas por enquanto é só o que eu tenho. Obrigado, Marcelo. Você levantou um ponto importante que era exatamente o que eu ia comentar em seguida. De fato, o que veio para o IMEC não vieram 10 cotas de promoção. Veio um recurso que a congregação decidiu entre uma contratação de um docente ou fazer 10 promoções. A tendência da reitoria, segundo a professora Marisa, que está saindo agora,
o professor Chico vai ficar no lugar dela. Segundo ela, e provavelmente a política vai ser a mesma, e o Chico tem tradição, eu posso dizer com tranquilidade, porque ele mesmo dizia, ele é tão pão duro como a Marisa, né? Ele falava isso, no sentido que ele é extremamente cuidadoso. Ele é bem mais... ele é extremamente cuidadoso até o último centavo. Isso é muito bom para a Unicamp, vai fazer bem, acho que para todo mundo, a gente saudável financeiramente. Ela adiantou que uma das propostas da reitoria é descentralizar as decisões de dar ou não dar vaga docente. Até agora a gente vai na reitoria, faz um projeto, pede, passa o chapéu, fala eu quero vaga, ele dá ou não dá vaga docente. A tendência vai ser eles darem uma cota em dinheiro anual para a instituição, para a unidade. Fala, com essa cota vocês fazem o que vocês quiserem, promoção ou contratação. Isso, no meu ponto de vista, é um amadurecimento institucional e vai exigir da gente, do IMEC, também um amadurecimento institucional para a gente saber o que a gente quer fazer com o dinheiro que vai vir para nós. Até agora a gente pode colocar a culpa na reitoria, a culpa na crise, a culpa no que for. Se isso se concretizar, e segundo nas palavras da Marisa, ela fez isso no ano passado, de deixar as congregações decidirem o que fazer, foi o primeiro laboratório para fazer um teste de como a universidade reagiria numa condição assim, de ter professor ou promoções. Quer dizer, eles estão delegando a responsabilidade, uma espécie de autonomia das unidades. Isso é extremamente interessante, só que isso recai na gente uma responsabilidade enorme. É como a autonomia universitária de 82. Tá? Antes a gente reclamava com o governador que vinha ou não vinha aumento, na hora que teve autonomia, a responsabilidade é enorme. A Unesp está em crise agora e a culpa não é de ninguém, é da Unesp. É dos reitores, é dos administradores, dos gestores. Então a gente está caminhando nessa direção. O Marcelo levantou bem, no ano passado já teve essa decisão de que virasse promoção. Eu recomendaria que nesse ano tivesse ainda contemplar as cotas, pelo menos no ano passado, antes da gente pensar em contratação, porque a insatisfação, como disse o Ronaldo, é muito grande. A gente corre o risco de para salvar meia dúzia, perder outros 12. Então fica pior a emenda que o soneto. Mas eu estou antecipando aqui uma discussão que o IMEC vai ter que ter nos próximos anos, de ter comissões ou pessoas que sejam de confiança do IMEC para estar amadurecendo direções que a gente vai ter que tomar, jogar luzes, ter um plano futuro, o que a gente quer do IMEC para daqui 5 anos, áreas que a gente vai estimular, áreas que não vai, vamos... enfim, grupos de pesquisa, um determinado grupo de pesquisa é importante, então vamos concentrar neles ou não. Enfim, eu acho que criar uma comissão supradepartamental que começa a dar um pouco mais de diretrizes para a gente, para o IMEC como um todo. Unificado, sem que a gente fique com essa discussão de departamento contra departamentos, essas discussões entre departamentos. E essa, por exemplo, de vagas ser por departamento, seria interessante que fosse das últimas, que dependesse exclusivamente dos departamentos. Seria interessante se tivesse uma decisão de vagas que fosse centralizado no IMEC como um todo, ou na diretoria, ou numa comissão que fosse do IMEC como um todo, para que os departamentos fizessem uma avaliação com os mesmos critérios. E eu tenho certeza que com os mesmos critérios sairia mais ou menos parecido com isso, só que a gente vai ter uma maturidade institucional muito melhor para a gente conseguir traçar diretrizes. Um chefe de um departamento, digamos, de matemática aplicada tem pouca relação com, digamos, inferência na estatística, mas sem a inferência empobrece o departamento de matemática aplicada.
Então é o tipo de coisa que a gente precisa começar a agir em conjunto, um ajudar o outro, um grupo de pesquisa ajudar outro grupo de pesquisa, o que é relevante, que direções a gente quer tomar, e para isso a gente precisa estar todo mundo junto para ter esse amadurecimento institucional. Eu posso talvez querer ser um pouco ambicioso, mas a escala aqui é de anos. Para 2019 já está fechado, mas para 2020 pode ser fechado sim, já está, o orçamento pelo menos já está fechado, mas para 2020 pode ser que caia essa bomba, ou 2021, 2022, ou talvez não seja essa gestão da diretoria, seja a próxima, mas eu recomendaria que a gente começasse a pensar numa coisa integrada, IMEC como um todo, e não departamento por departamento, ou o grupo de pesquisa por grupo de pesquisa. Quanto mais todo mundo estiver junto, é melhor para todo mundo. Então, cada grupo de pesquisa fortalece todos os outros que estão em volta. Então, é só um comentário que complementa o que o Marcelo levantou. O Aurélio pediu a palavra. Só voltando um pouco para o passado também, o IMEC tem, vou chamar de vagas, mas pode ser verba, né, contingenciada em relação a aposentadorias que não voltaram. A reitoria tem comentado esse assunto, se vai... Ainda não. Se elas vão existir ainda ou simplesmente vão desaparecer, não importa a forma que venha, a forma de vaga por contratação ou verba que a gente decide fazer. Obrigado, Aurélio. Nós temos a planilha das vagas contingenciadas, vagas que já foram dadas e estão contingenciadas, vagas para professor doutor. Bom, não importa. A gente tem essa planilha e até agora não tocaram nisso. Eu tenho a impressão que pode ser que eles convertam essas vagas em recurso. Falam, olha, vocês querem uma vaga? Uma vaga, quanto é 10, deve ser 120 mil, 150, aqui 150 mil, façam o que vocês quiserem. no passado já foi assim. Esse é o nível de responsabilidade que a gente vai ter que ter daqui para frente. Não é agora ficar acusando a reitoria. Eu pedi vaga, a reitoria que não deu vaga, a reitoria deu 150 mil. Você quer contratar? Mas são vagas que existem. Não importa se vem na forma de verba ou de já amarrado que tem essa contratação, mas é uma coisa que o IMEC pode cobrar porque elas existiram e só não aconteceu o concurso porque não tinha verba. Sim, é verdade. Tomar só cuidado que aquela portaria que determinava a volta automática de vaga de aposentadoria, ela foi revogada. Então, no momento não existe isso da vaga por demissão ou aposentadoria voltar. Ser do IMEC, mas é uma coisa que pode ser... isso é um argumento para agora, é um argumento para a reitoria, mas o procedimento de volta automática não existe mais. Então, mas isso tudo em momento de crise, mudam-se, isso pode facilmente reverter, porque é natural que se aposenta tem que ser reposto, isso é natural. É momento de crise, essas coisas vêm, mas pode ser que seja revogado em breve, esperamos, né? Agora tem muita gente pressionando, falando, cobrando disso e tal. A reitoria está do nosso lado, eles entendem exatamente o que está acontecendo. Não tem assim nenhum cambalacho, a gente vê cada centavo da reitoria passa pelas comissões, tem uma transparência absoluta. Eu digo da minha parte, do que eu vejo lá, eu tenho muita confiança na equipe que está lá em cima. Mas ainda agora com o Chico, né? Legal a pergunta. Douglas. Bom, não é uma pergunta, mas só para falar um pouco sobre a reunião que a gente teve, né? Bom, então primeiramente eu endosso a posição do Paulo, que de fato foi decidido unanimemente pelos chefes e juntamente com a diretoria apoiar a distribuição das 5 cotas da maneira como foi exposto, né? 3, 2, 0. Mas em tempo eu gostaria de frisar alguns números referentes à demanda de 2018. Então, atualmente, né, tanto o DNA quanto o DE tiveram 5% da sua demanda de 2018 atendida, né, como o Paulo havia comentado. Né? E o número mais preciso é que o Departamento de Matemática teve 44% da sua demanda atendida depois dessas 5 novas cotas, dessas cotas residuais. Né? Então, eu gostaria de deixar registrado, inclusive em ata, que, bom, ficou entendido entre os chefes e a diretoria a necessidade de haver uma, entre aspas, boa vontade
entre os departamentos para que na distribuição das novas cotas que vão vir aí, né, eventualmente, que, bom, pelo menos, primeiramente, né, que a demanda de 2018 do Departamento de Matemática fosse atendida, dada a defasagem do Departamento de Matemática com relação aos outros departamentos, e que as futuras demandas, inclusive a de 2019, sejam, claro, na medida do possível, tratadas de maneira igualitária, né? Claro, proporcional à demanda aí de cada departamento. Então, só queria deixar registrado essa conversa que a gente teve na reunião de ontem. Bom, então, primeiramente, confirmar a reunião, toda a conversa e toda a ideia de que o tempo todo está tentando procurar o melhor para o IMEC como instituição. Acho que isso é importante, que cada chefia tenha esse objetivo maior de, em primeiro momento, buscar o que é melhor para o seu departamento, mas entender que em cada momento que houver problema entre o que é melhor para o departamento e o que é melhor para o instituto, deve prevalecer o interesse do instituto. Assim como na hora seguinte, entre o Instituto e a Universidade, deve prevalecer a Universidade, e entre a Universidade e a Sociedade, deve prevalecer a Sociedade. Acho que esse é um princípio importante de o que cada um de nós está fazendo quando ajuda a sociedade a dirigir uma instituição importante como a Unicamp. Mas, só para a gente ver o que é represamento, né, não ficar com a noção de surgiu essa demanda rapidinho, foi atendida, a gente está aprovando hoje, com essas três, um pedido que é de 2016, que foi barrado porque acabou o recurso no meio da coisa, depois de 2017 foi recurso zero, para depois, 2018, conseguir abrir a torneira só um pouquinho. E outros dois pedidos, onde um deles tem origem dentro do departamento em agosto de 2017, e aí, como naquela época estava fechado, esperou-se alguma autorização para andar só em novembro de 2017, e aí tornaram-se dois em janeiro de 2018. Então, essa demanda também é bastante antiga, bastante importante de ser atendida. Eu tenho claro que, nesse momento, o acordo que está sendo costurado é excelente para o DNA, isso é importante para o IMEC como um todo. E aí, já que tem o pedido de registro em ata, deixa só fazer o mesmo pedido que eu fiz na reunião. Não podemos contar 18 mais se houve uma comissão externa que disse não para um. Então, os 44 não são 44, mas 47% de atendimento. Tranquilo? Vamos esquecer o 18 para dar 17. E é o que a gente tem de momento como demanda surgida durante o ano de 2018 no DM, que sim, é uma preocupação que tem que ser de todos nós, de como o IMEC vai conseguir atender, bem atendida, essa demanda que é histórica e bem registrada. Não é 17 menos 6, com 2 passa para 9. Então. Isso, exato. Falta 9 de 17. O Lucas está querendo. Eu vou passar a fala para o Lucas. Se ninguém mais quiser se inscrever. Perfeito. Esse é um. Nosso lado, depois apareceu mais um. Mas aí é só uma questão de checar os números exatos, se é 47 ou 44, isso pode ser verificado depois. Porque depois parece que tem uma inscrição que eu acho que não estava na lista preliminar, que participou de todo o processo e foi aprovado. Mas aí essas dúvidas são dirimidas com o levantamento dos principais princípios. Isso aí. Deixa eu prevenir, antes da gente na próxima congregação, nós vamos precisar dos chefes dizer para onde vai, de que nível para que nível essas promoções irão. Tá? Então já fica. A próxima congregação é daqui a um mês, mais ou menos. Tá? Bom, nós conversamos, mas de fato não votamos. Então, colocando a cota 320 para DNA, DM e DE. Se ninguém tem mais nenhum comentário, sugestão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Aprovado por unanimidade. Não tenho mais nada na pauta para constar, então quero agradecer a vocês pela congregação. Nos encontraremos de novo em um mês. Obrigado.